A gente vai falar agora do acolhimento para diversidade, né? Pessoas neurodivergentes. E aí, a nossa palestra da tarde, que é comunicação alternativa, ela estava com a previsão de 40 minutos e essa de 30. E aí, a gente trocou. Essa vai ter 40 minutos, que tem uma partezinha prática, e à tarde teremos 30. Bom dia, graças e paz a todos. Eu sou a fonoaudióloga Márcia Nascimento, que trabalho na Integrare junto com a Camila. Também sou a capelã, também sou a pastora e também sou alguém que Jesus chamou para servir a minha comunidade. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu espero que vocês sejam acordados. Se não estiver, a gente vai acordar agora. Gente, vamos ficar de pé? Aê, de pé. Muito feliz a minha capelania estar aqui, né? Está percebendo que a minha bandeira aqui ainda é de um lugar lá em cima, chamado Pernambuco. Eu sou do Nordeste, sou de Pernambuco. Aí o meu sotaque é arrastado. E eu luto para não fazer muito isso no dia a dia, para não influenciar minhas crianças, né? Mas já fui acolhida, assim, na Unipa em São Paulo, já estou com eles aí na área da educação, né? Meu líder ali, capelão Leile, muito obrigada pela confiança. Meus colegas capelães, muito obrigada por terem vindo. E meus colegas e irmãos da Integrare, por que irmãos? Porque eu passo mais tempo com eles do que em casa. A gente convive mais tempo junto, né? Somos uma família linda, acolhedora, amorosa, engajada e comprometida. Vale a pena nos conhecer, tá bom? Bom, era só para você acordar, pode sentar. Gente, você vai receber aí agora uma cor, rapidinho, rápido. Vamos distribuir aquelas cores aleatórias aí. Você vai receber uma cor. Já recebeu? Está recebendo? Não? Rápido. Vai ter verde, amarelo, não sei o quê. E aí, quando você receber essa cor, eu vou dar um comando e todo mundo vai se agrupar por cor. Se não recebeu, procura alguém que tem uma cor e fica lá do mesmo jeito, tá bom? É isso aí. Sabe o que acontece? A gente vai sentir, treinar um pouquinho. Aquela história de trocar o pneu enquanto o carro anda, você já viu isso? Dá para fazer? Não sei. Mas quando você recebe um autista na igreja, na sua sala, em algum lugar, você passa por um processo assim, que tem que criar coisas, adaptar coisas. E a gente vai treinar um pouquinho isso aqui hoje, tá bom? Já distribuiu? Ainda tem cor? Não tem cor? Acabou? Perfeito. Levanta aí quem está com a cor amarela. Quem quiser, se junta ao grupo do amarelo. Quem já é amarelo, se junta ao grupo do amarelo. Rápido, gente. Vermelho. Tem vermelho? Todo mundo do vermelho se junta. Rápido, gente. Tem verde? Se junta aí, povo do verde. Rápido, meu Deus do céu. Tem mais cor? Tem azul. Todo mundo do azul se junta. Ai, nossa, você pegou o azul, Camila, não acredito. A nossa cor da Integrare. E tem mais outras cores que eu não estou vendo? Rosa, junta aí. Laranja, povo do laranja. O negócio vai ser bom. E o timer é de 5 minutos. Vamos lá? Ainda tem cor sobrando? Laranja. Gente, cadê o povo do laranja? Se unam, laranjas. Quer dizer, da cor laranja. De repente estou filmando, aí vem pensar que é outra coisa, né? Não, da cor laranja, foi o que eu quis dizer. Tem alguém sobrando? Tem alguém sem cor? A melhor parte vem agora. Procura, faz uma roda no chão, na cadeira, dá seu jeito. Você vai sentar com o seu grupo para fazer um único desenho. Timer de meio minuto, já! Isso aí. Simbora? Qualquer desenho, mas precisa ser em grupo. Você sabe, né? Tem uma diferença de equipe e eu-equipe. Não é eu-equipe, é equipe. Você tem 1 minuto para entrar em consenso com seu grupo e mais 3 minutos para produzir o desenho. Pessoal do ABA que está aqui, coloca um timer. Valendo 1 minuto para entrar em consenso. Gente, é desenho em equipe, hein? Eu preciso da Ana Karina comigo.
Você vai fazer uma coisa agora no seu papel. Coloca a cor. Grupo tal cor. Só isso. Obrigada. Eu disse 3 minutos, vou marcar 2 minutos. Quando eu fizer 2 minutos, a gente vai mandar trocar. Tá bom? Coloca um time. Isso. Ah, eu estou vendo gente parada sem fazer nada. Como é que pode? Bom, vamos embora. Não. Quanto? Calma, 2 minutos. Beleza. Cadê, povo? Terminaram? Parou aí? Parou agora? Pausou? Não, para agora. O grupo que estiver mais perto de você, você vai trocar o seu trabalho com o outro grupo. Rápido. Trocou? Sim ou não? Não importa se terminou ou não. Troca. Continua agora. 1 minuto até o fim. E não pode conversar com o grupo anterior. Dá uma olhada e continua como você acha que é. Olha o tempo. Tem gente que é competitiva. Tô vendo. Registra aí. Contagem regressiva. É por isso que eu precisava dos 40 minutos, entendeu? Trocou. E terminou. Muito bem. Agora, o grupo vai eleger em meio minuto um representante. Do grupo amarelo, laranja, verde, som. Ó, com quem que os meninos aprendem? É com ela, meu. Podem sentar, podem voltar aos seus lugares. E cada grupo, por cor, elege um representante e o representante já vem para frente. Vamos embora, povo. Hashtag partiu para frente o representante, vem. Isso, voltem aos seus lugares, por favor. Isso, pode ficar com a cor. Aí o representante vem com a cor para mostrar. Já elegeram o representante do laranja, do amarelo, do verde, do azul? Isso, vem com um trabalhinho na mão. Um representante por grupo. Cadê? Representante vermelho, amarelo. Libera mais microfone aqui, meu povo, por favor. Timer de 3 minutos agora, por favor. Eu acho que estou virando aba, gente. Isso. Eu só funciono com previsibilidade. Não, calma aí. Lá vem o comando. Ok, todo mundo sentou bonitinho agora para a gente entender o que a gente está fazendo. Eu sei que está todo mundo acelerado, mas eu acordei vocês, tá vendo? Acordei. Gente, a primeira pergunta é, e você tem 5 segundos para responder e depois tem outra. Meu Deus, eu vou começar? É assim, qual foi a sensação de você receber um papel, no meio do nada, se agrupar, para começar um desenho sem saber um tema, sem saber o que era para fazer? Você. A gente entendeu alguma coisa voltada para o tema de hoje. Você entendeu que era isso? Isso. Teve dificuldade com isso? O que fazer? Vai Pânico. e passa para o próximo. Senti pânico. Desespero. Ah, ela roubou minha palavra, não vale. Mas desorganização. Cooperação. Nós ficamos perdidos. Muito bem. Pergunta 2, 5 segundos, hein? O que você sentiu quando você finalmente estava conseguindo fazer alguma coisa e eu disse, troca! Com o grupo mais próximo. Perdido. Acho que quando a gente recebeu o que a pessoa queria expressar com o desenho dela.
Seu desafio era esse, era entender? E o fato do seu desenho para outra pessoa? Nem pensei na hora. Para mim foi a mesma coisa. O que eu vou fazer agora? Confusão. Sentimos confusão. Eu acho que foi um desespero de novo, né? Porque você pegou o desenho do outro para complementar. Eu me senti perdida. Nós já estávamos perdidos com o que estávamos fazendo. Recebemos outra coisa que a gente ainda nem sabia o que era, não estava nem pensando. É perdido mesmo, né? Ficar sem chão, acho. Né? Como é que você sentiu quando você estava finalmente começando a se achar e eu disse, acabou! Agonia, né? Nem pensei o que ia fazer, já acabou. Não deu tempo de pensar, já acabou. Ah, não, senti alívio. Quando eu achei que ia começar a fluir, aí terminou. Inconclusivo, eu achei. Ficou inconclusivo. De novo, desespero, porque eu não sabia nem... Porque quando a gente trocou, eu não sabia nem o que a pessoa tinha desenhado. Não deu tempo. Se você pudesse dar um nome para esse desenho agora, que nome seria? Socorro, Deus. O amor de Deus... Vira o desenho, O vira o amor de desenho. Deus é a solução, ó. Aqui, ó. Gostei do desenho, pensaram bem. Vai, gente, fala aí. Vira seu desenho e fala o nome. Que nome você pode dar para esse desenho? Manhã do desespero. Essa daí representa, eu acho que representa. Nossa, fiz o que deu. Indecisa. Desesperados. Aqui não, esse daqui a esperança está em Cristo. Só Deus mesmo. Gente, vamos bater palma para os nossos corajosos líderes. Podem voltar para os seus lugares. Obrigada. Sim. As coresinhas podem dar para minha linda e maravilhosa, e eficiente, prestigiosa, inteligentíssima estagiária, Laila, que me aguenta todo dia. Gente, quando você chega em um ambiente novo, quando você não tem todas as informações, seja você alguém típico ou atípico, isso é uma barreira. Eu lembro que eu cresci na igreja do Nazareno, mas às vezes eu viajava e quando eu voltava, estava um pouco diferente. Ou eu plantei uma igreja 5 anos atrás, depois eu estava lá e não conhecia mais ninguém. Ou quando migrei para cá, mesmo sendo cristã e nazarena, era um desafio muito grande, novamente. Então você imagina qual é a sensação de uma criança neurodivergente. Ela tem desafios parecidos com o que você sentiu agora. Não porque alguém deu um desenho para ele, tirou ou o quê, mas porque ela precisa de mais tempo para processar. Ela precisa de informações claras, precisas, previsibilidade do que vai acontecer. E quando você passa e vê uma criança, às vezes chorando, gritando, desorganizada, às vezes por falta de conhecimento, às vezes não é maldade, é falta de conhecimento mesmo, a gente emite algum tipo de julgamento. Eu quero que você leve essas sensações que você teve hoje com você e pense melhor a respeito. Ok? Vamos lá. Então, meu nome é Márcia. Eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês sobre como acolher pessoas neurodivergentes. A proposta era de falar de diversidade e adversidade, mas às vezes a diversidade vem junto da diversidade e você viu que vem. Pode passar? Nem me dá aquele negócio que não vai funcionar comigo. Irmão, alguém passa para mim, por favor, eu já me conheço. Eu pedi para aqui para minha preciosa Laila, que me auxilia todos os dias. Gente, ela merece uma salva de palmas, por favor. Trabalhar comigo não é a melhor coisa. Outro dia eu peguei um negócio laser e fui testar em mim. Não tenha medo de mim. É que foi em mim. E a Laila chegou e eu estava lá quietinha. Mas o que foi? Mas eu falei, Laila, é que eu enfiei um negócio no meu ouvido. Por favor, tira para mim. Essa sou eu. Tá bom? Mas vamos lá. Meu maior currículo é esse aqui. É a minha família, se você não me conhece ainda, talvez não conheça. Eu sou mãe de 5 lindos filhos e avó de 2 netos. É isso. Não sou velha, não me chamam de velha. Vou começar pela pontinha da rama que todo mundo conhece, né? Paixão da minha vida, David De Luca. Síndrome de Down livre de trissomia 21 e autista.
ele está na Integrare, está sendo atendido ali na Integrare com o nosso capacete de neuromodulação, e lá ele é a fono dele. Acima, nossa, essa menina é que come os meus joelhos, é a Débora. Débora De Luca. Débora tem 21 anos, está na Bahia, na Faculdade Adventista, fazendo psicologia. Eu falei para não fazer psicologia, mas ela não me ouviu. Embaixo você vai ver aqui a minha filha mais velha, é a Anne Samara, e meu filho Gabriel. A Anne é psicóloga clínica também, já atua. Gabriel é designer já formado. Ao lado a Radassa, a espoleta da família. Ela é social media e pedagoga também, muito bem sucedida, graças a Deus. Mãe de 2 lindos filhos, que são meus netos. E ali David já virou o tio deles, o tiozão, viu lá, o desenvolvimento do menino. E ali meu maridão, né, o Júnior, que a igreja aqui conhece, é integral também, porque ele brinca todo dia lá na porta, gritando meu amor para poder me deixar, para me matar de vergonha. É o Júnior. Com eles eu aprendi sobre humanidade, lidar com diferenças, porque a Débora é autista, nível 1 de suporte, David é Down e autista, e eu desconfio que Gabriel também seja, viu? Mas eu era professora e psicopedagoga e não tinha o olhar que eu tenho hoje. E a gente fez o que pôde, e faltou muita coisa, e sempre vai faltar. Como pais e mães ou terapeutas, nós não somos perfeitos, nós precisamos dar o nosso melhor e confiar que Deus vai nos ajudar a fazer o restante. Mas aprendi muito com eles. Pode passar rapidinho? De formação, tem uma partezinha aí da minha formação, com muito orgulho. Eu venho da Universidade Federal de Pernambuco, ranking número 1 de fono no Brasil, gente. Eu tenho saudade, gente. 5 anos valeram muito a pena. Sou psicopedagoga clínica, sou especialista em neurociências aplicada à reabilitação das emoções, especialista em motricidade orofacial, e deixa para lá o resto, gente, tem muita coisa demais, mas sou ministra do Evangelho, sim. Sou ministra ordenada da Igreja do Nazareno, sou pastora, sou capelã, mas, na verdade, alguém apaixonada por Jesus e pelo ser humano. Eu acho que quem segue Jesus é impossível seguir Jesus e não amar as pessoas, e entender que o reino é muito maior do que o que você pensa. O reino não é isso aqui. O reino de Deus não é uma placa, não é uma parede, não é uma igreja. O reino de Deus é muito maior, e abre os seus olhos para experimentar e viver isso todos os dias. Quem me conhece sabe, não sou uma pessoa fechada, eu amo, tento amar como Jesus amou, estou muito longe disso ainda, mas todas as pessoas que passam por mim durante o dia, a primeira oração que eu faço é, por favor, Jesus, que eu possa tocá-las e amá-las, lembrando do que o Senhor poderia fazer, independente de quem seja. Amém? É só um ser humano, é um outro ser humano que está diante de mim. E aqui, eu disse que era mãe de 5, menti, eu sou mãe de 300 filhos. Meus filhinhos na África, e assim que eu me formei, eu voltei para a Guiné-Bissau. Meu primeiro exercício da fonoaudiologia foi lá durante a pandemia. E olha, você vê esse pano bonito aqui? Eu não sou doida sozinha, tem mais doido comigo, gente. Essa daqui é uma, né? A gente vai em janeiro lá, hein? E se você quiser, você pode apoiar essa viagem. E vai ser uma iniciativa muito, mas muito legal. Intervir em um dos lugares mais pobres do mundo, não tem fono lá, enfim. Mas vamos lá, rapidinho, pode passar. Acolhendo a neurodiversidade. Eu gosto muito de pensar em Êxodo 4, 11 a 12, quando Deus está falando com Moisés, Moisés tem que ir lá no Egito, libertar o povo, aquilo tudo, e Moisés descobre que é pesado de língua, ou seja, ele era gago, ele tinha disfluência lá, e a gente não estava lá. Poxa vida. E Deus disse para ele, Moisés, para de bobeira, quem fez a boca do homem? Quem fez o ouvido do surdo ou o olho do cego não fui eu? Oi? Eu pensei que era um defeito. Pensei que era consequência do pecado, de gente ruim, que é muito malvada e Deus castiga, fazendo o filho nascer assim. Não. É que Deus é Deus de toda a diversidade. Por quê? Eu não sei te dizer. Eu sou teóloga de formação também, mas eu não tenho todas as respostas. Mas eu confio que na diversidade Deus nos desafia a demonstrar o amor dele nos limites do outro. E trabalhando para recuperar no ser humano a imagem original de Deus. Quando eu estou em reabilitação, e eu amo reabilitação, Laila sabe disso, Camila sabe disso, eu penso, como seria o projeto original dessa pessoa? Deixa eu cooperar com Deus aqui para ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais.
Muito bem, pode passar. E o que é neurodiversidade? Ela é uma palavra recente. A primeira vez que ela apareceu, ela tem um registro aí em 1998. Foi essa socióloga que está aí, né? A Judy Singer. E ela tentou trazer a ideia de que diferentes formas de existir a partir da formação cerebral e neurológica. A gente não está falando aí de patologia, mas de diferenças a partir da própria formação cerebral. E que vão trazer também diferenças no funcionamento, mas tentando romper um pouco com a ideia de patologia. Pode passar? Então, esse conceito, ele é capaz de abarcar a todos. Porque se você é típico ou se você não é típico, você não é igual. Não existe ninguém igual. Sua digital, sua íris e seu padrão neurocognitivo é único nesse mundo. E aí, somos todos diversos. Então, essas diferenças neurológicas, elas precisam ser reconhecidas e respeitadas, assim como a gente respeita classe econômica, cor da pele e outras diversidades. Pode passar. A sua identidade única não pede uma cura. Ela pede funcionalidade. Pode passar. Então, vamos parar aqui. Pode voltar lá, por favor? Aquele é o símbolo, né, da neurodiversidade. Ela reconhece e celebra a diversidade de cérebros e mentes humanas. E há uma diferença entre neurodiversidade e neurodivergência. Neurodiversidade, eu estou falando dessa multiplicidade, dessa multiforma. E neurodivergência, a gente está falando de um padrão neurológico diferente de maneira significativa. Mas ainda não queremos falar de patologia, ok? Vamos lá. Alguns exemplos de neurodivergentes: autistas, disléxicos, TDAH. Mas não é patologia? Não está lá no CID? Está no CID. Está catalogado. Tinha que ter uma forma. Mas, no fundo, é uma forma diferente de funcionar e que a terapia vai ajudar essas pessoas a encontrar a sua funcionalidade sem tirar a sua identidade. Cada pessoa deve ter a permissão digna e humana de ser quem ela realmente é. Vamos lá? E a igreja? O que isso tem a ver com a igreja, gente? Tem tudo a ver, ou deveria. Pelo menos na igreja que Jesus pensou. Vamos lá? Pode passar? Porque a igreja ela tem dois chamados principais. E eu peguei o nome de dois lugares na Bíblia, né? Betesda e Belém, Bethlehem. Betesda quer dizer lugar da misericórdia, casa da bondade. No tanque, que tinha 5 alpendres, Jesus curou um homem lá. E o nome já dizia, Betesda, lugar de bondade, lugar de misericórdia. A igreja precisa ser esse lugar, ou ela não é igreja. Ela é um clube, ela é uma associação, não é uma igreja. Mas ela também precisa ser Bethlehem, casa do pão, lugar de alimento. Oba, tem comida aqui? Hoje tem. Geralmente tem, né? Aqui sempre tem muita comida. Mas não é dessa comida que eu estou falando. O mundo está faminto de amor, de acolhida e de significado. Esse não é um lugar para as pessoas serem tratadas como um número, como alguém a mais. É um lugar de acolhimento, onde as pessoas precisam ser tratadas como pessoas, com suas identidades respeitadas, com suas especificidades acolhidas e respeitadas, quaisquer que sejam elas. Porque era isso que Jesus faria se estivesse aqui. E Ele está, presente pela sua palavra. Mas, se fisicamente, Ele faria isso. Pode passar? Então, a igreja ela precisa funcionar também como uma rede ampliada de saúde. O SUS até reconhece isso, né? Quando a gente está fazendo mapeamento lá em saúde coletiva, eu paguei tanta saúde coletiva que eu não sei como fiquei doida. A gente identifica clubes, associações, igreja, como um elemento na comunidade que pode somar para a cura e restabelecimento do indivíduo. Por quê? Porque a igreja ela deve levar suporte, conforto, aí repete comigo, senso de pertencimento. Repete isso. Repete mais forte. É uma condição humana. Todo mundo precisa sentir que pertence a um lugar, que pertence a alguém de verdade. Quando você tem uma coisa que é preciosa, você larga em qualquer lugar? Você deixa qualquer um levar? Você deixa machucar, quebrar?
A ideia é que se eu pertenço a algum lugar, esse lugar me importa e eu importo para esse lugar, como eu sou. E esse lugar chamado igreja precisa voltar a desenvolver esses relacionamentos. Na minha infância, o pastor, ele era geralmente tempo integral, full time, né? E ele visitava as casas, as famílias, ele conhecia as pessoas, ele casava, batizava e acabava às vezes enterrando as pessoas da família. Era tipo um médico da família. Mas eu não digo só mais isso, mas muito mais. Cada pessoa que está aqui tem a proposta de ser cristão, de ser um capelão, ou um líder, ou um membro da igreja. Você precisa trazer isso de volta, tá bom? E aí, eu não sei se está dando para você ver, eu mesmo, sem meus óculos não estou, mas espero que você consiga. Nós temos desafios para as pessoas neurodivergentes na igreja. E eu fiz questão de colocar esses desafios aí como uma tabelinha, para a gente olhar bem para eles e entender que algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Por quê? Primeiro, um ambiente da igreja com excesso de ruído. Som alto, vozes, instrumentos e estímulos visuais. Pode ser muito estressante, desestabilizador para pessoas neurodivergentes, especialmente autistas. Em algum momento a nossa cultura mudou. Quando eu era criança era o piano e tudo mais, ok, sem problema. Mas a gente precisa pensar no bem-estar de todos. E, na verdade, gente, a regulação do som é uma questão de saúde. Se a gente colocar um decibelímetro aqui para medir, né, o som, e se for levado ao pé da letra, a gente até, não estou dizendo aqui, a nossa igreja, eu nunca medi, mas em muitas igrejas poderiam ser multadas. Porque isso, inclusive, vai trazendo perda auditiva. Perda auditiva. Interação social. Foi fácil você juntar aí com quem você não conhecia e começar a desenhar, trocar o desenho, lavar aquela coisa toda. E tenho certeza que para muita gente foi desconfortável. Para mim seria. Para mim seria, certamente, né? Então, as atividades em comunidade, por exemplo, como classes bíblicas, que é um grupo assim mais próximo, mas às vezes é muita gente, pode ser desafiador para quem é neurodivergente. Pense nisso. Às vezes a pessoa não está vindo para a classe bíblica, não é porque ela não gosta da Bíblia, não é porque ela não quer, porque ela não tem interesse, porque ela não consegue ainda. E por isso fazer a aproximação, previsibilidade, começar com discipulado talvez 2 a 2, 1 a 1, e ir aproximando até a pessoa ganhar essa habilidade social, tá bom? Volta lá ainda, por favor. Compreensão e julgamento. Opa, aqui a gente tem um problema sério, tá? Porque a tendência da pessoa neurodivergente é interpretar literalmente as palavras. Ela tem dificuldade em entender nuances sociais, né? Ironias, comportamentos repetitivos podem levar a mal entendidos, julgamentos e sentimento de exclusão. Quer ver uma coisa? Você vai passar por alguém que é uma pessoa legal, mas ela nunca te cumprimenta, nunca te dá paz ou te dá um abraço. Daqui a pouco você começa a pensar, essa pessoa é chata demais, ou então ela se julga, se acha, né? Nunca fala comigo. Será que é isso? Ou será que ela é neurodivergente e não consegue te abraçar, ou te cumprimentar, ou te dar um sorriso? Você deu uma informação, a pessoa entendeu do jeito, esse irmão está distorcendo a informação, isso é maledicência. Será? Ou será que ele interpretou literalmente porque ele é neurodivergente e não conseguiu captar as nuances da informação que você deu? Pode passar. E aí a gente tem mais desafio. Como é que a igreja pode lidar com isso e ser inclusiva? Criação de espaços seguros. Adapte o volume dos equipamentos de som. Ofereça espaços mais calmos. E aqui a gente já faz, né? Disponibilizar o abafador de ruído. São passos práticos para criar um ambiente acolhedor. O que eu quero dizer? Uma sala de estímulo neutro é algo muito legal numa clínica e numa igreja. É uma sala que só tem um tapetinho, um tatame, uma luzinha azul, suave. E, de repente, essa criança, esse adolescente poder ficar lá e se sentir seguro. A partir do momento que ele se sinta seguro naquele ambiente, você entrar com atividade, né, de uma contação de história suave, dele poder ver pela tela, como o Diego falou, o culto, e ir aproximando. É legal se uma criança, um adolescente desregula, você ter esse espaço seguro onde ele pode ficar, tá bom? A educação e conscientização. Realizar oficinas e formações para os membros sobre neurodiversidade ajuda a combater o preconceito, a promover a compreensão sobre autismo e TDAH e a criar um ambiente mais afirmativo.
Pode passar? Apoio às famílias, estabelecer grupos de apoio para as famílias. É muito legal porque toda família atípica precisa de apoio, não é só o indivíduo em si. Flexibilidade e adaptação. Opa, essa palavra a gente precisa praticá-la, gente. Não, mas o meu programa era assim. Não, mas eu planejei desse jeito. Não, mas tem que ser assim. Não, não tem que ser. A vida é dinâmica. Sabe qual é a diferença entre o carvalho e o bambu numa tempestade? O carvalho é uma bela árvore firme, mas ele não se verga. Então o vento vem e... Era uma vez o carvalho. O bambu, ele é flexível. Ele se verga e depois ele volta ao lugar. E a isso chamamos de resiliência também. A capacidade de se adaptar às necessidades do momento, sem ficar tão preso ao seu mundo tão planejado, porque a vida não acontece assim. Vamos lá? Foco na teologia da inclusão. Se somos o povo da Bíblia, ou dizemos que somos... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando para um público que está bem direcionado hoje. E eu posso falar de 3 lugares hoje. Eu posso falar como cristã, eu posso falar como capelã, posso falar como ministra ordenada dessa igreja e como profissional de saúde. Se você fez a escolha de ser um líder cristão, um capelão, um pastor, você tem um compromisso com a teologia bíblica. Ou não? A Bíblia é o nosso livro de regra de fé e prática. Você não vive como você quer se você está dizendo que segue a Jesus. E a Bíblia tem uma teologia de inclusão. Vamos voltar a estudar a Bíblia, gente, e ver o que ela diz. E a gente não pode viver pela nossa cabeça se somos de fato cristãos. E praticar essa teologia da inclusão. Então, volta lá rapidinho. A igreja deve ir além de apenas aceitar a diversidade, afirmando ativamente o valor e a dignidade de cada indivíduo neurodivergente. Deixa eu te falar uma coisa. A reforma foi um grande boom na história do cristianismo. Por quê? Porque ela colocou a Bíblia na mão do povo. Você sabe por que o pessoal lá do Oriente Médio quer fugir para o Ocidente? Porque somos perfeitos? Não. Porque há um livro que criou o nosso mundo. Embora as pessoas possam dizer o que querem, e somos livres para isso, a nossa cultura é judaico-cristã. Nós valorizamos a vida, valorizamos a liberdade, e sabemos que o indivíduo não é uma peça de uma engrenagem. Ele é uma alma com vida que merece dignidade e respeito. É nisso que o cristianismo acredita. E a gente precisa viver. Eu queria colocar uma música para a gente terminar de pé agora. E eu queria que com essa música você pudesse refletir no desafio que está para a nossa frente lá. Já está lá com a Keke? Em algum momento a gente se perde na caminhada. E é muito fácil começar bem e terminar mal. O nome de Jesus pode ser usado para tanta coisa, né? Sob tantos pretextos, mas eu tenho a esperança de que a gente possa parar para pensar hoje. Qualquer que seja a sua confissão, não é o caso. A gente precisa voltar a amar. E amar, pode soltar a música, é um verbo de ação. Quebre essas barreiras. Esse é um lugar muito legal para nos reunirmos, nos prepararmos e irmos para a vida. Eu sou ministra ordenada dessa igreja há muitos anos. Eu pastoreei igrejas. Casei, batizei. Mas eu fiz uma outra escolha. No dia que eu entendi que aqui dentro eu posso ajudar muitas pessoas, sim. Mas tem muita gente que nunca vai vir à igreja. Por causa de nós mesmos, inclusive. Eu escolhi servir o mundo. E a minha última tela tem uma foto com a frase de John Wesley. Nós descendemos do metodismo, né? John Wesley dizia: o mundo é a minha paróquia. Eu sigo o homem crucificado que ressuscitou. Todos os dias eu tenho que fazer escolhas. Não são fáceis. Mas se eu quero segui-lo, é impossível seguir Jesus sem praticar o amor. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe.